veloz, tá? Um velocista, um ponta direita, ponta esquerda, especialmente nessa janela de transferências antes do começo da Série B do Brasileirão, onde o torcedor ganhou nomes que não imaginava, como por exemplo o zagueiro David Braz, o Thiago Galhardo, o Messias também para a zaga, é um jogador muito bom, tem mercado tranquilamente na Série A. Outros jogadores interessantes, como o Regis, como o Rafael Gava, algo que não aconteceu na primeira janela, mas na posição de ponta direita, de ponta esquerda, jogador de drible, de velocidade, de desafogo, de contra-ataque, o Goiás não tem basicamente nenhum jogador nesse perfil dentro do seu elenco. O único que eu consigo assim analisar, né, colocar uma expectativa desta forma, de velocidade, é no Wellington, né, jogador que acabou de chegar, vindo do Primavera na segunda divisão do Paulistão, mas convenhamos, não dá para jogar toda a responsabilidade em cima dele. Então quer dizer que eu estou, digamos, justificando porque o Goiás contratou bem, mas ficou faltando uma, quer dizer que eu não vou criticar? Não, irei sim, mas entendo que você montar um time em menos de 30 dias dá muito trabalho, especialmente nesta mini janela, né, que tivemos aí no mês de abril. E outra coisa, o Goiás se reforçou bem e tentou contratar esse ponto. A questão é que é algo normal da vida, do futebol também não seria diferente. As negociações não deram certo, né, tanto com o Romeu Benítez, que estava acertado, quanto também com o atacante Rossi e até mesmo o Alex Teixeira, né, que pode jogar ali na meia esquerda, mesmo não sendo um velocista. Para a próxima janela, o Goiás pode sim voltar a investir no atacante Pedro Rocha, aquele mesmo, hoje com 29 anos de idade, tem passagens aí pelo Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Paranaense e está hoje no Fortaleza, né? Soma 11 partidas na temporada, com 5 assistências, ainda não marcou gols, tá? No ano passado acabou tendo uma grave lesão, tanto é que no Campeonato Brasileiro ele realiza, se não estiver enganado agora, foram 3 jogos e na temporada 12 partidas apenas, com um gol marcado. Esta informação de procura do Goiás foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás. O que eu pude apurar de toda essa história? Existe sim a possibilidade, tá? Inclusive nesse momento, do Pedro Rocha deixar o Fortaleza. Ele tem 2 ofertas para ir para a Arábia Saudita, tá? A princípio, essas informações foram confirmadas também em outros portais, tanto do Ceará quanto aqui também de Goiânia, inclusive do Moché Goiás, um abraço aí para ele, deste interesse do Goiás e também sondagens de outros clubes árabes. Aqui no Brasil, o Criciúma foi outro procurado, tá? Segundo informações do Marco Antônio Medeiros, esse jornalista lá do Sul, acabou afirmando, né, que o Criciúma também foi outro clube que buscou o Pedro Rocha, mas segundo o Caio Munif também, outro parceiro da PUC TV, não houve proposta oficial para o Pedro Rocha do futebol brasileiro nestas últimas horas por conta da falta de tempo mesmo. O Goiás teve sim um interesse, mas não houve uma concretização desta proposta, já que o interesse do Goiás surgiu na quinta-feira. Então de quinta para sexta, aí não, basicamente na manhãzinha de sexta-feira, para falar bem a verdade, foi quando surgiu essa informação, justamente no dia 19, quando se encerrou a janela de transferências, né? Então, por conta dessa falta de tempo hábil para a inscrição, não foi possível contratar o Pedro Rocha, que seria obviamente um excelente reforço, tá? A nível Série A para a disputa desse Campeonato Brasileiro, apesar de estar numa fase ruim, né? Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Pedro Rocha nesta Copa do Nordeste, né, pelo Fortaleza, ter uma nota média de 6,55, geralmente atua mais como um ponta esquerda, pode jogar na ponta direita também, foi mais equilibrado, né, jogando nas duas pontas, na última edição que ele fez do Brasileirão completo, que foi lá em 2022 pelo Fortaleza, ou até mesmo como um segundo atacante, pisando mais dentro da grande área, marcou muitos gols assim também na época de Grêmio, né, entre 2015 e 2017. Seria assim um jogador excelente. Tem contrato no Fortaleza somente até dezembro, com opção de renovação se as duas partes concordarem. Ao final da temporada, o salário do Pedro Rocha, não consegui descobrir exatamente qual a quantia dele, mas deve girar aí na casa entre 250 até uns 350 mil reais mensais. Não seria nenhum absurdo, tá? Apesar que a fase dele também antes de chegar no Leão do Pici não era boa lá no Atlético Paranaense, tá? Ainda assim, acho que seria um grande reforço, não só para o Goiás nesse ano, mas por que não? Olhando o ano que vem, o Goiás, se conseguir o acesso para a Série A, seria um nome interessantíssimo também no Campeonato Brasileiro. Então, basicamente, essas informações. Houve um interesse, se ele não sair para a Arábia agora, né, aí já seria mais difícil, mas o Goiás deve sim voltar a procurar o Pedro Rocha na janela do mês de julho. Lembrando, o Verdão deixou um dinheiro guardado para essa janela.
algo semelhante do que aconteceu no ano passado, mas no ano passado o Goiás foi até mais burro do que nesse ano, né? Porque ele não contratou antes do Campeonato Brasileiro, começou com aquele time bem remendado, sem técnico e deixou para, entre aspas, gastar na metade do ano. Agora o Goiás já faz um elenco melhor, mas, assim como qualquer planejamento, existe sim uma verba destinada para a metade do ano. Por conta dessas negociações frustradas, né? O Goiás queria investir tranquilamente, o salário de 300 mil, por exemplo, no Rossi ou no Pedro Rocha, enfim, outro nome assim de peso, vai sim contratar na próxima janela. Lembrando que ainda tem opções de jogadores que estão livres no mercado, que o Goiás pode inscrever até 3 nessa série.